Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Vamos dar início, nesta segunda-feira, a uma nova série de devocionais chamada Pondo a Casa em Ordem. Um chamado, põe a tua casa em ordem. Esse é um princípio muito importante que nós vemos na palavra de Deus. São princípios importantes de como nós podemos colocar a nossa casa. Não só a nossa casa pensando no âmbito físico, mas também a nossa casa pensando nas nossas emoções, mas principalmente o nosso homem interior, a nossa casa espiritual. E nós vamos então estar abordando durante este mês de novembro essas várias princípios e várias coisas importantes. Eu acho importante, gosto de fazer isso sempre quando chega novembro e dezembro. Eu gosto de colocar as minhas coisas em ordem. Eu gosto de eliminar a minha lista de procrastinação, né? Porque a procrastinação, ela é um entrave para a nossa vida. Ela que entulha, né, os nossos poços, as nossas fontes. Então, são princípios importantes que eu quero ensinar você a como você pode coroar o seu próximo ano. Então, tirando aquelas coisas que possam ser um impedimento para que floresça aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua vida pessoal, tanto físico como emocional, espiritual, financeiro. Nós vamos aprender então durante esse tempo vários princípios. E eu quero começar com alguns princípios contidos, então, alguns textos bíblicos que nos ajudam a pensar na importância de pôr a nossa casa em ordem. Lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, nós temos um texto muito importante que também está no livro de Isaías. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitar o rei Ezequiel. Ele disse assim: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Este é um texto, geralmente, que se usa quando a gente pensa nessa questão de receber, né, uma ordem de Deus, e que é importante, antes de nós partirmos, não sabemos quando seremos promovidos, de nós colocarmos a nossa casa em ordem. Nós não vamos falar hoje exatamente desse texto, no que ele significa. Nós temos também lá 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, que nos diz assim, que seriam então para nós alguns motivos do que porque nós devemos pôr a nossa casa em ordem. Diz assim: pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Aqui temos um motivo. O nosso Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus de ordem e não de desordem. É um Deus de paz. E isso também é muito importante. Eu li um livro que fala sobre sua casa. É um refúgio de paz ou é um campo de batalha? E muitas vezes tem a ver com a ordem ou a desordem, tanto da nossa casa física como da nossa casa interior. Mas como nós podemos colocar a nossa casa em ordem? Lá em 1 Coríntios 14, 40 diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30, tem algo muito importante também de como nós podemos colocar a nossa casa em ordem. Jesus ensina esse princípio importante. Qual de vocês, se quiser construir uma casa, primeiro não se assenta
e calcula o preço para ver se tem o dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E nós temos também o sábio Salomão. Lá em Provérbios 31, 27, nós temos assim: cuida dos negócios da sua casa e não dê lugar à preguiça. A preguiça também é uma das raposinhas que nos impedem de pôr a nossa casa em ordem e podem entulhar as nossas fontes e os nossos poços. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18, também fala sobre isso. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. Atos 16, 31 nos diz algo importante de como nós podemos colocar a nossa casa espiritual em ordem. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Hebreus 3:4 também nos fala: porque toda casa que é edificada por alguém, mas o que a edificou todas as coisas é Deus. Deus é o edificador de todas as coisas, mesmo que nós somos edificadores de nossas casas. Falando sobre a nossa casa espiritual, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, nos diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus. Mas temos uma casa não feita por mãos, mas eterna em Deus. João 14:2 também nos fala, Jesus falando para nós que existe uma casa espiritual, um lugar onde nós vamos habitar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então, o nosso Pai eterno tem uma casa. E Jesus foi preparar um lugar para nós nessa casa. Já Salmo 23:6 nos diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Algumas traduções diz pela eternidade. Já temos algo importante, um convite de Jesus lá em Apocalipse 3:20, que ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Agora ele está falando da nossa casa espiritual. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, nós precisamos ouvir este convite. Nós temos também Mateus 24 e 1 Timóteo 3, de 1 a 4, que nos dizem assim, algo muito importante que devemos guardar. Põe a tua casa em ordem, porque virão dias difíceis. São algumas advertências que nós temos na palavra de Deus. E com certeza, nós já estamos vendo e vislumbrando que esses dias, esses tempos serão difíceis. Estes e outros princípios espirituais são eles que vão nos levar, então, a uma meditação nesse tempo. Às vezes ouvimos pessoas dizerem, né? Sou tão desorganizado, não consigo organizar as coisas, a minha vida não anda, está emperrado. Uma grande parte da humanidade luta
com o problema da falta de organização interior. São pessoas desorganizadas interiormente que desorganizam também a sua vida exterior. Eu creio que esta desordem é uma questão de organizar o espiritual, o nosso homem interior, o nosso homem espiritual. Segundo a palavra de Deus, e é o que nós cremos, nós somos casa. Segundo Deus, nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Somos um espírito que temos uma alma que pensa, que sente e que tem vontade e que habita num corpo. Então, nós precisamos colocar em perfeita ordem o nosso mundo interior. E é de fundamental importância. Uma das maiores batalhas, eu acredito, nossa, é colocar as nossas vidas em ordem. Muitas pessoas estão vivendo frustrações, entediadas, decepcionadas por não ter encontrado ainda o propósito da sua existência. Eu creio que uma dos maiores entulhos nosso da humanidade, eu creio que é o pecado. É errarmos o alvo que Deus tem para nós. É aquilo que põe resistência em nossas vidas contra a presença de Deus. Porque Deus, ele habita num lugar de ordem. Deus não gosta de desordem. Deus é um Deus de ordem. O Deus da ordem que resulta, então, quando nós trazemos ele para a nossa vida, isso resulta em ordem, em decência, em paz na nossa vida. Mas quando nós não temos a nossa vida espiritual, a nossa vida interior em ordem, a nossa casa interior, então nós podemos passar por um colapso, como muitas pessoas estão vivendo, psicológico, emocional, sem entender e compreender o propósito da sua existência, da sua vida. A desordem oculta, ela é, e as nossas intenções, às vezes, e valores errados é que fazem com essa desordem, tornam a vida de um indivíduo superficial. Então, o fundamento de colocar a nossa casa interior em ordem, ou seja, a nossa vida, é compreendermos o princípio de que Cristo, ele habita em nós e ele quer habitar em todos. Como diz o apóstolo Paulo, quando Cristo for tudo em todos. O fato que ele entra na nossa vida de uma maneira bem clara e definida, como nós vimos aqui em Apocalipse 3:20. Esse é o convite. É um convite para um comprometimento pessoal com aquele que pode, além de entrar na nossa casa, sentar à nossa mesa, é colocar a nossa vida interior em perfeita ordem. Colocar a nossa vida em Cristo para controlar todos os aspectos do nosso ser. Então, para o recadinho, para quem não está com a casa em ordem, o nosso mundo interior só estará em ordem quando nós estivermos convencidos de que o mundo interior, nosso mundo, nosso homem espiritual, ele deve reger o nosso exterior e também as nossas atividades externas. Organizados por dentro, organizados por fora. Então, até amanhã. Que Deus abençoe você com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Neste mês, põe a tua casa em ordem.